Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre os assuntos mais quentes e polêmicos aí da semana no estado do Rio e no Brasil. A gente estava falando, Carlos, no último bloco sobre a questão da violência, falamos sobre a questão do Cabral, essa questão da autodelação, caímos aqui na questão aí da propina, né? Essa novela infindável de denúncias de propina contra o ex-governador Sérgio Cabral. E surgiu uma nova, né? O empresário e ex-presidente da Delta Construções, Fernando Cavendish, ele afirmou na segunda-feira dessa semana agora, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, que o ex-governador Sérgio Cabral solicitou propina para que a empreiteira pudesse participar do consórcio que faria a reforma no estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Parece até notícia velha, né? Assim, é uma coisa que não chega a ser uma grande novidade, que houve propina ali na reforma do Maracanã, né? Aliás, houve propina em todas as obras que aconteceram no estado do Rio durante a gestão Cabral, e a gente está vendo aí. Foram anos e anos em que esse esquema milionário de cobrança de propinas. O que essa denúncia do Cavendish ela acrescenta no rol de denúncias contra o Cabral? O que você acha disso, Carlos? Primeiramente, ela quebra aquela versão que ele tenta fazer dos fatos, né, da realidade, que recebia Caixa 2 e que tudo que ele recebia era por uma aplicação em campanha eleitoral, como se isso fosse lícito. Exatamente, né? isso que eu ia falar. Como se fosse lícito. Então ele diz, não, sobrou, vou guardar, eu compro um anel para minha mulher, compro uma joia, vou passear em Paris de bicicleta. Coisa pouca. Coisa pouca, vou jantar nos melhores restaurantes do mundo. Botar guardanapo na cabeça e dançar. Então, essa situação precisa ser tratada com muita firmeza, porque além agora de uma delação premiada, que você tem obrigatoriamente uma exibição de prova, né, de conteúdo daquilo que se fala, então o empresário disso certamente tem registros. Então, eu acho que ele não tem mais muita saída a não ser essa tal de autodelação, que para fazer uma confissão ou mostrar como é que isso se dava, para que amplie um pouco, né, vamos dizer assim, essas artérias do crime, né, o que irrigava isso, aqueles que participavam, e ele leva um benefício na pena em relação a isso. Então eu acho que desmonta toda aquela possibilidade de alguém, né, ou do Ministério Público, ou do próprio juiz, né, acreditar que ele recebia apenas um conjunto de Caixa 2 e acumulava e usava em benefício próprio, no sentido pessoal, né, de gastos pessoais, aquele dinheiro. Então é complicado, muito complicada a situação dele. Ele insiste, né, pelo que eu vi já em outras entrevistas e também, né, em audiências, né, que tanto advogados quanto ele insiste na versão do Caixa 2. Mas como já disse a própria ministra-chefe do Supremo Tribunal Federal, né, a ministra Carmen Lúcia, que Caixa 2 é crime, independentemente dele ter desviado. Eu desviei para campanha, eu desviei para fins pessoais. Se dinheiro foi desviado, dinheiro público foi desviado, aliás isso é um eufemismo, na verdade, né? Uma forma bonita de se tratar. Se você já reparou, se o político rouba, ele desvia. Se é criminoso comum, ele rouba. Né? Então, ele roubou. Se ele roubou dinheiro público, não importa para que fim ele... Né? Eu tenho uma observação a fazer sobre isso, é o seguinte, é que quando eles falam em Caixa 2, alguém produziu algo superfaturado, desviou aquele dinheiro do seu cofre, no caso, uma empresa, e passa tal Caixa 2 para o político. Isso é uma operação que precisa ficar claro que ela tem minimamente dois equívocos. O primeiro é no preço em si, que ele tira a diferença, e a questão dos próprios impostos, né, que são retirados, né, dessa cadeia econômica para que isso reverta a população. Se na verdade você fez aquele preço mesmo a obra, você deveria recolher os tributos adequados em função daquele volume. Então não tem uma possibilidade de escapar dessa tributação. E um outro ponto que eu gostaria de pontuar, que eu falei da outra vez em relação aos marqueteiros, mas hoje eu gostaria de prestigiar os advogados. O que acontece? Eu admito
com toda sinceridade, acho que todos nós admitimos que as pessoas que cometem os crimes têm direito à defesa. Tem direito à defesa, todo mundo tem direito à defesa. E lá no processo penal você tem lá as condições de aplicação, as possibilidades, ou então o enquadramento ou não do crime, ou ameniza por isso ou por aquilo. Quer dizer, existe um advogado que estuda uma realidade criminosa que foi cometida pelo seu cliente e diz assim, olha, aquilo que você fez vai te dar aí 8 anos, 9, 10 anos. Pela situação que você está me relatando e pelo aquilo que eu pude apurar tecnicamente, eu consigo propor uma eventual redução por causa dessa atenuante, daquela outra e tal, mas isso dentro de uma admissão de um crime. Mas aí é o seguinte, você vê essa barbaridade do Cabral, por exemplo, e o advogado dele achar que ele é inocente. Reivindicar a inocência do réu, quer dizer, são coisas absurdas, entendeu? Não é possível que um sujeito que comete um crime como esse, alguém enxergue inocência. Eu entendo até, tipo assim, olha, não pode pegar 250 anos de prisão, exemplo. Vai pegar 180, né? Mas o sujeito diz, não, é 0, ele não cometeu o crime. Então, quer dizer, eu acho que não fica bem uma biografia, né, de uma pessoa, até para uma carreira, né, que seja, a pessoa lidar com a mentira, entendeu? E simplesmente tentar repetir para torná-la uma condição de verdade. E dizer que o sujeito que cometeu esses crimes, não sei, o caso do Lula, por exemplo, desavergonhado, um sujeito sem o menor caráter, né? Todo mundo vendo, as provas assim abundantes, e o sujeito se dizendo perseguido político. Essa Gleisi Hoffmann, esse pessoal do PT, assassinando o que estão assassinando lá na Venezuela, eles hipotecam solidariedade e chamam aquilo de democracia. É por isso que nós precisamos romper com esse ciclo de malandros e gente que leva vantagem se estruturada e encostada no Estado brasileiro, porque não tem outra saída. Não tem outra saída. Rolf, a coisa é extremamente grave. O país está sendo levado a uma, vamos dizer assim, uma diluição moral que eu nunca vi. Eu nunca vi. E você estava falando aí sobre a questão da votação do tempo, vou até deixar você dar sequência no programa nesse sentido. Não, com certeza, mas é exatamente isso. O sentimento do brasileiro hoje, estou abrindo aqui meu celular justamente para a gente analisar essa questão da votação. O Temer, que na verdade, eu vou confessar para você, quando eu vi, né, todos aqueles deputados que defenderam a Dilma, defendendo a investigação do Temer, acaba que a gente, né, pensa 2 vezes, peraí, tá, o que tem que ser feito? Porque para mim, esse pessoal está sempre defendendo o errado. Mas o que eu percebi nessa votação do Temer, já que a gente está falando dessa continuidade, é exatamente isso que você estava falando, que as pessoas não percebem é que houve ali um processo de continuidade. Sim. Quando a gente fala que não acabou o governo do PT... Me permita, continuidade delitiva. Exatamente, exatamente. É até uma palavra... É crime continuado. Pronto. Isso aí, pronto. Agora você falou de um jeito que o pessoal vai entender. Exatamente, é crime continuado. Não acabou o governo Dilma e começou o governo Temer. Continuou o governo Dilma-Temer. A chapa é a mesma. Sim. Então, se esse pessoal que votou na Dilma, votou também no Temer, hoje eles ficam falando nesse fora Temer, fora Temer. Sim, fora Temer, mas quem botou o Temer lá primeiro foram esses eleitores. Foram essas pessoas. Eu quero analisar com você essa questão dessa votação, porque isso é uma coisa polêmica, né? Ali houve um sentimento dividido, mas assim, não há muito o que fazer. Pessoas ali que votaram a favor do Temer falaram que a questão agora é salvar a economia, é o mais importante. E aí, onde fica a ética?
E aí teve gente que, como o Bolsonaro, que acabou votando a favor da investigação, o mesmo voto, por exemplo, do Jean Willis, que primeira vez, né? Até brincaram dizendo que o Temer conseguiu o impossível, que era unir, num único voto, o Bolsonaro e o Jean Willis. Eu quero analisar com você, o nosso tempo nesse bloco já terminou, mas no próximo bloco vamos entrar fundo nessa questão dessa votação que livrou o presidente da República dessa investigação por corrupção passiva. É o que você vai ver no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.